Olá, boa noite. Roberto Cidade recebe votos dos 24 parlamentares e é eleito governador do Amazonas. Com a eleição de Roberto Cidade ao governo, um novo pleito deverá ser realizado pela Casa Legislativa para a escolha do novo presidente da ALEAN. Enquanto a eleição acontecia do lado de fora da ALEAN, servidores estaduais faziam um protesto por aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Vamos falar do incêndio de grandes proporções que deixou no São Jorge 58 famílias sem ter onde morar. Todas as famílias que tiveram as casas destruídas durante o incêndio aqui no bairro São Jorge estão recebendo ajuda imediata. Elas também foram cadastradas para serem incluídas no aluguel social. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre o avanço do narcotráfico no Peru, na fronteira com o Brasil, que tem provocado ações conjuntas entre a Polícia Nacional e o Exército Peruano. As principais notícias do dia você vê agora. O Jan 2 está no ar. O Amazonas tem um novo governador. Roberto Cidade foi eleito em uma votação indireta, um fato inédito na história política do estado. Em menos de 4 minutos, o veredito. O poder declara eleita em primeiro escrutínio a chapa número 2 com 24 votos. Os 24 deputados estaduais elegeram governador do Amazonas, Roberto Cidade, e vice Serafim Correia. Os votos foram unânimes. Os dois candidatos não estavam presentes na votação. Candidatos de outras chapas questionaram a transparência da eleição indireta. Foi uma eleição que obedeceu todos os ritos, a procuradoria da casa, com a mesa diretora. Nós estamos 30 dias de interinidade, mas nesses 30 dias a gente foi construindo realmente essa pauta que era para a eleição hoje indireta. É a primeira vez que ocorre uma eleição indireta aqui no nosso estado. Roberto Cidade tem 39 anos e é formado em administração pública. Já foi vereador e deputado estadual, cargo que deixou para assumir o comando do executivo de forma interina após as renúncias do ex-governador Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza. O ex-secretário da SEDECT, Serafim Correia, de 79 anos, é economista e advogado. Ele já foi prefeito de Manaus entre 2005 e 2009 e deputado estadual entre 2015 e 2023. 5 chapas concorreram ao pleito. Os eleitos devem permanecer à frente do estado até o início de janeiro de 2027. Com a eleição de Roberto Cidade ao governo, o novo pleito deverá ser realizado pela Casa Legislativa para a escolha do novo presidente da ALEAN. O cargo, que antes era ocupado pelo parlamentar, atualmente está sob o comando do deputado estadual Adjuto Afonso. Essa eleição não tem um prazo definido, mas eu acredito que no máximo em 15 ou 30 dias haverá uma nova eleição para a presidência. Por exemplo, o atual presidente interino, ele é vice, então se ele concorrer à presidência e for eleito, abre a vaga de primeiro vice. Caso ele não concorra, é apenas a vaga de presidente que abre. Todos que são da mesa podem concorrer, assim como os demais deputados. E está acontecendo agora a posse de Roberto Cidade e de Serafim Correia como governador e vice, respectivamente, aqui do Amazonas. Ao vivo, Catiane Moura fala pra gente como é que está sendo essa solenidade. Catiane, boa noite para você. E do Estado. Muito boa noite para você, Alex. Boa noite para vocês de casa que acompanham o Jan 2. A gente está acompanhando aqui, mostrando para vocês de casa, ao vivo, essa cerimônia de posse dos novos governador e vice-governador aqui do Amazonas, Roberto Cidade e Serafim Correia, que assumem essa pasta a partir de hoje até o dia 5 de janeiro. A gente mostra a movimentação, porque a cerimônia começou agora há pouco. A previsão era que começasse às 5 horas da tarde, mas começou aproximadamente com 1 hora de atraso. Neste momento, ali na mesa, a gente já acompanha Roberto Cidade e outras autoridades, essa cerimônia de posse que tem aí muitas autoridades e também parlamentares, políticos participando. Os dois já fizeram juramento constitucional, também já foram empossados, logo mais devem assinar aí essa assinatura para realmente configurar os dois empossados. Tem também o discurso de posse, que é um momento ali muito importante desse rito, que é exatamente quando Roberto Cidade vai se dirigir pela primeira vez como governador do estado, trazer aí suas experiências
expectativas para esse governo, suas prioridades também. É importante ressaltar que pela primeira vez, já é histórica essa eleição indireta que acontece aqui no Amazonas, onde governador e vice não foram escolhidos por meio do voto popular. Foram 24 votos dos deputados estaduais que elegeram aí governador e vice-governador em uma decisão unânime. O governador assume até o dia 5 de janeiro e essa é uma gestão considerada de transição. Logo após a cerimônia, o governador e vice-governador devem participar de uma coletiva de imprensa para trazer mais informações, inclusive sobre a sua agenda para os próximos dias, e a gente vai acompanhar tudo por aqui para trazer todas essas informações nos telejornais desta terça-feira. Alex. Obrigado, Catiane. Bom trabalho para você e boa noite. E enquanto os deputados elegiam o novo governador do Amazonas, em frente à Aleã, servidores da educação e da saúde faziam uma manifestação. As categorias cobram reajuste salarial e também melhores condições de trabalho. Faixas e cartazes marcaram a manifestação. Que os trabalhadores em educação possam receber um justo salário. Professores e profissionais da saúde se reuniram em frente à Assembleia Legislativa para cobrar reajustes salariais, melhorias nas condições de trabalho e abertura de diálogo com o governo. A principal cobrança dos professores é o cumprimento da data base, que garante a reposição das perdas salariais com a inflação. Um direito previsto em lei, mas que ainda não foi aplicado. Hoje o principal objetivo é fazer a demonstração de que nós estamos com as nossas datas bases atrasadas para que o governador Roberto Cidade possa receber as entidades sindicais, abrir mesa de negociação e fazer o pagamento dessas inflações que estão acumuladas e atrasadas imediatamente. Segundo o sindicato, a defasagem salarial afeta diretamente a permanência dos professores nas escolas e compromete o ensino público. Nós deveríamos hoje estar lutando por ganho real, mas infelizmente estamos lutando pelo básico. Profissionais da saúde também participaram do ato e reforçaram as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Pague aquilo que está previsto em lei. Ninguém está pedindo favor, só está pedindo o direito do trabalhador, da saúde, da segurança e educação. A mobilização também reuniu aprovados em concursos públicos. Igor passou na prova do Detran e cobra mais agilidade na convocação. E que o novo governo ele não possa esquecer dos aprovados do Detran, que até o momento é o único órgão que ainda não teve reforço, não teve outro curso de formação. A luta continua. A Rede Amazônica solicitou, mas ainda não teve retorno do novo governo sobre as cobranças feitas pelos servidores na reportagem. A polícia concluiu o inquérito sobre o caso Benício, o menino de 6 anos que foi vítima de um erro médico em novembro do ano passado. Foi assunto do Fantástico e é destaque no G1. O Benício recebeu uma superdosagem de adrenalina na veia e morreu horas depois na UTI. A médica que fez a prescrição errada, a técnica de enfermagem que aplicou o medicamento e 2 diretores do hospital vão responder por homicídio. Os desdobramentos e a reportagem de Alexandre Rissaiasso na íntegra você assiste através desse QR Code que aparece na sua tela. 58 famílias ficaram sem moradia após um incêndio de grandes proporções atingir 30 casas de madeira numa região de difícil acesso lá do bairro São Jorge. Foi na manhã de domingo. Moradores do beco Santa Cruz que tiveram as casas destruídas pelo fogo no bairro São Jorge tentam recomeçar. O cenário é de destruição. Estamos aqui, estamos só esperando a força de Deus e a união do povo para nos ajudar, né? Um dia depois do incêndio, moradores continuam sem energia elétrica, cortada no momento em que o fogo atingiu os imóveis. Perdemos o alimento já, entendeu? Porque sabe como é que sem energia estraga tudo, né? Aí nós estamos nessa situação, nós já estamos desde 6 horas da manhã que eu estou acordado. Pelo menos 10 famílias que perderam tudo durante o incêndio estão abrigadas neste espaço cedido por uma igreja no bairro São Jorge. Neste espaço também tem chegado ajuda, como roupas e calçados. Nós temos uma cozinha aqui, onde é feita a alimentação e eles vão se alimentar aqui. Estamos fazendo
o máximo para dar um pouco de conforto para eles nesse momento aqui. Durante as chamas, moradores se revezaram na tentativa de ajudar a combater o incêndio. Mas todas as famílias que tiveram as casas atingidas perderam tudo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu uma área de 2.500 metros quadrados, considerada de difícil acesso, por causa da existência de becos bastante estreitos. Os casebres de madeira destruídos pelo fogo ficavam às margens do igarapé do bairro São Jorge. O morador de uma das casas sofreu queimaduras, recebeu atendimento no pronto-socorro 28 de agosto e foi liberado ainda no domingo. A causa do incêndio ainda está sendo apurada, mas a suspeita é que tenha iniciado com o vazamento e a explosão de um botijão de gás de cozinha. As análises preliminares apontam que foi, de fato, o manuseio inadequado do gás GLP. O gás GLP, se manipulado de forma inadequada, ele pode causar grandes incêndios e até explosão, que é mais perigoso ainda. Portanto, todo cuidado é pouco, principalmente quem reside em ambientes semelhantes a esse. E como as residências são todas coladas uma na outra e todas de madeira, ele se propaga muito rapidamente. 58 famílias perderam tudo durante o incêndio. Um total de 199 pessoas prejudicadas, conforme levantamento feito pela Defesa Civil de Manaus. Segundo a Defesa Civil de Manaus, todas as famílias que tiveram as casas destruídas durante o incêndio aqui no bairro São Jorge estão recebendo ajuda imediata. Elas também foram cadastradas para serem incluídas no aluguel social. Essas famílias receberam benefícios eventuais, como cestas básicas, colchões. Sabemos que a perda material foi enorme, mas estamos agilizando, né, o auxílio aluguel para que essas famílias possam receber o quanto mais rápido esse valor, para que elas possam buscar uma nova moradia, um local mais digno, um local com melhor qualidade, para que elas possam começar a também ter o sentimento de ter um lar. Isso que é importante, né? Esse foi o terceiro incêndio de grandes proporções registrados nos últimos anos nessa região do bairro São Jorge. A área habitada por famílias de baixa renda que construíram as moradias de madeira às margens do igarapé. Minha expectativa para os próximos dias é procurar um local, né, onde eu possa menos alugar, mesmo que seja só um compartimento, mas eu vou alugar para colocar minhas crianças acomodadas, né, porque eles estudam, então fica bem complicado para mim estar aqui, né. Muito triste essa situação, né? Você pode participar do Jan 2 enviando a sua mensagem, seu comentário sobre o que você está acompanhando na edição de hoje para esse número que está na tela, o DDD 92 98504 4085. A gente espera a sua companhia na mensagem que você enviar. Ao final dessa edição, a gente coloca aqui na tela do Jan 2 para conhecer você. E esse fim de semana foi marcado por chuvas, inclusive chuva que ajudou a apagar parte desse incêndio. Teve também queda na temperatura. Vamos ver se esse comportamento continua nessa semana que começa, na previsão do tempo. Amanhã o tempo segue instável em grande parte do Amazonas. O céu fica nublado, com formação de nuvens carregadas e chuva também a qualquer hora do dia. Essa é a previsão segundo o Sensipan. Na região onde está Manaus e os municípios da região metropolitana, o céu varia entre nublado e parcialmente nublado. A chuva pode começar ainda na madrugada e voltar ao longo do dia, com riscos de trovoadas, tempestades. Já no sul do Amazonas, mais abaixo, só aparece, só que entre nuvens. Há previsão também de pancadas de chuva, também com possibilidade de trovoadas, da manhã até a noite. Aqui você vê as temperaturas, a chuva acontece ao longo do dia e, claro, as temperaturas máximas na região metropolitana variam entre 29 e 30 graus, não passa disso. As mínimas dão esse tom de inverno amazônico para nós que não estamos acostumados a esse clima tão agradável, não é? Em Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Eirunepé, a mínima é de 23 graus. O Globoplay lançou o documentário Territórios, que mostra o avanço e o domínio do crime organizado nos estados e fronteiras do Brasil com países da América Latina. O vídeo-repórter Rony Elias participou do documentário em uma operação da Polícia Nacional e do Exército Peruano contra o tráfico de drogas. Isso foi feito em uma região de plantio de coca, próxima à fronteira de Tabatinga com a cidade colombiana de Letícia.
Estamos no distrito de Cavalo-Cocha, na província de Mariscal Ramon Castilha, território peruano. O local é usado para a decolagem dos helicópteros empregados em operações de combate ao tráfico de drogas na região. O piloto dá as instruções sobre o voo e, em seguida, embarcamos com destino à comunidade rural de Bela Vista, Cajaru. Nós estamos aqui dentro do helicóptero seguindo para as zonas onde estão as plantações de coca e também os laboratórios para o processamento da pasta base de cocaína a poucos quilômetros da fronteira com o Brasil e a Colômbia. Ao meu lado estão homens da Polícia Nacional, da Direção Antidrogas e militares do Exército peruano. Depois de 10 minutos, chegamos ao destino. Do alto é possível ver várias áreas abertas na mata, usadas pelos traficantes para o cultivo de coca. As árvores queimadas são para aumentar a produção do entorpecente. A quantidade de plantações impressiona. Se tiene a informação de que existe aproximadamente 8.277 hectáreas de cultivos ilegales en esta zona, la cual, sin intervención del Estado peruano, sería una producción de 89.000 kilos de clorhidrato de cocaína aproximadamente. Entre as árvores surge uma lona azul que indica a localização de um laboratório. O desembarque é feito ainda com o helicóptero no ar. Seguimos por terra em direção ao acampamento dos cocaleiros, como são chamados as pessoas responsáveis pelo cultivo e colheita da coca. O Coronel Araújo explica que a maioria desses roçados pertence a traficantes colombianos. Em raio de 360 grados se vê a quantidade de plantações de hoja de coca. Podríamos calcular solo en esta parte un aproximado de 50 hasta más hectáreas de hoja de coca. Esta hoja de coca lo raspan de esta manera, lo extraen la hoja y se lo llevan hacia los laboratorios para que después, con el empleo de otros insumos químicos, produzcan a pasta básica de cocaína. No pequeno povoado, as casas são revistadas. A panela quente indica que os donos estavam preparando a refeição. Materiais usados para a fabricação da pasta base de cocaína são encontrados entre os cômodos. Os traficantes usam uma antena de internet para se comunicar. Depois, os alojamentos são queimados. E essa operação não terminou aí. Depois de queimar o acampamento dos cocaleiros, as tropas adentraram a selva e encontraram algo que os traficantes tentavam esconder. A gente mostra mais dessa história amanhã, aqui no Jan 2. Deixa eu mostrar o trânsito na capital nessa volta para casa do Manauara. Avenida Maripiranga com trânsito lento no sentido Avenida Torquato Tapajós. Você que vai para os bairros da região norte e centro-oeste da capital vai encontrar trânsito lento. São 6 horas e 34 minutos. Vamos falar agora de esporte. Silvio Lima está comigo, teve rodada do Brasileirão no fim de semana e os times amazonenses entraram em campo. E as vitórias não vieram? Boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite para você. Aí de casa, nada de vitórias, só empates, tanto na Série C quanto na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente começa falando de Série C, porque o Amazonas, que vinha de 4 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento, acabou aí empatando com o Caxias ontem, aqui em Manaus, pela 5ª rodada da competição. Temos os gols. Jogo no estádio Carlos Amit. Amazonas e Caxias tiveram dificuldades por conta do gramado. O time amazonense saiu na frente. Cipriano abriu o placar de cabeça no segundo tempo. Mas nos acréscimos, Moraes empatou para o Caxias 1-1. Empate aí no finzinho, né? Apesar desse resultado, o Amazonas está em situação tranquila na Série C. A Onça Pitada segue aí na liderança isolada da competição com 13 pontos, 2 a mais que o segundo colocado, que agora é o Paysandu, que passou do Brusque, região norte aí, com 2 times na ponta da tabela da Série C. Agora a gente sai da Série C para a Série D, porque ontem tivemos 2 times amazonenses em campo. Aqui em Manaus, o Nacional recebeu o São Raimundo de Roraima
na Arena da Amazônia, jogo de muitas bolas na trave, mas gol não saiu, ficou no 0-0, segunda partida que o Nacional não consegue vencer na Série D. O outro jogo foi entre o Manaus, agora sim o Manaus, né, que jogou fora de casa, empatou com o Monte Roraima, jogo de recuperação após começar perdendo por 2-0. Temos também os gols dessa partida. O Manaus enfrentou o Monte Roraima no estádio Canarinho, em Boa Vista. O time roraimense saiu na frente. Xande contou com desvio para fazer 1-0 Monte Roraima. Léo Carvalho fez 2-0 ainda no primeiro tempo. O Manaus se recuperou na segunda etapa. Léo Pará diminuiu de fora da área e Anderson Reis empatou. Fim de jogo, 2-2. Com esses resultados, o Nacional segue na liderança do Grupo A da Série D com 10 pontos. O São Raimundo de Roraima subiu aí, passou do Manauara. Já o Manaus segue na 4ª colocação dentro da zona de classificação para a segunda fase. O outro time amazonense que a gente vê aí na tabela é o Manauara com 8 pontos, mas que pode ser líder hoje. O Manauara enfrenta o Gás de Roraima logo mais às 7 da noite no estádio Canarinho, lá em Boa Vista. Duelo que fecha a 5ª rodada da chave 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Alex. Tomara que não repita essa campanha de empates, né, que vimos no fim de semana e traga a vitória para o Amazonas, né, para o nosso estado. Pelo menos uma. Mais uma, né? Porque o robô está engrenado. Né? É verdade. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. E você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para a dona Ana Maria. Teve um pequeno problema hoje, um acidente, quebrou o pé. Ela é a mãe do Matheus Sena, o nosso produtor, está se recuperando em casa. Um abraço para você, toda a nossa solidariedade. Desse lado aqui, as mensagens que vão chegando. Temos, por exemplo, o recado anônimo aqui que mandaram. Que absurdo esse caso do menino Benício, Alex. Que todos paguem pelo que fizeram. Esse é um caso que assombra, que assusta, isso porque envolve tantas pessoas, personagens. Estamos atentos à finalização desse inquérito e vamos ver o caminhar jurídico dessa situação. Vamos trazer mais detalhes em breve. Temos também a mensagem do Vando, que diz que é muito triste uma pessoa perder tudo em um incêndio, ainda mais sem ter onde morar depois. Orando muito por essas famílias. Vando, oportunidade para que elas também possam recomeçar, estavam numa situação degradante. Lógico, a gente não queria o incêndio, não queria que isso acontecesse, toda a nossa solidariedade, e o amazonense é sempre assim, une forças para ajudar. Vamos ajudar essas famílias para que elas possam encontrar um destino melhor. E o Luiz diz que é muito importante sempre escolhermos em quem vamos votar. O nosso destino estava hoje nas mãos dos deputados que nós escolhemos. E eles escolheram a unanimidade, Roberto Cidade, para ficar até o próximo ano no governo. Muito obrigado pela participação e companhia. O Jan 2 acaba aqui. Cuide-se, fique muito bem. Eu desejo a você um excelente começo de semana e uma excelente noite. Até mais.